meu nome é Rafaela, sou facilitadora de diálogos. Estamos aqui nesse vídeo a convite do Instituto Brasileiro de Perspectivas em Expressões de Liberdade. Estamos aqui para falar sobre um tema que é muito polêmico, que é a segurança pública. Estamos com 2 convidados hoje, né? Eles vão se apresentar para vocês. E esse vídeo vai ser gravado em 2 blocos, em que nós vamos falar sobre o armamento da população civil e a desmilitarização da polícia. Muito obrigada pela presença de vocês, Márcio e Fernando. Gostaria que vocês se apresentassem um pouco para a gente. Eu sou a Márcia, sou advogada, tenho formação em serviço social e esse é o nosso principal função. Eu me chamo Fernando José Starling Freitas, sou advogado, casado, 61 anos de idade, bem vivido, e estamos aqui também para poder manifestar a respeito desse tema polêmico, né? E demonstrar qual que é o posicionamento de cada um de nós a respeito de tal questão. Bom, queria de início saber de vocês, né, como que vocês se sentem em relação ao momento político atual no Brasil. Olha, o momento, ele na verdade, porque estamos num processo eleitoral, é um momento de acirradas posições, de divergência, mas entendo que isso é importante e bom para a democracia, o debate de ideias. Um bom momento. Eu acrescento ainda o que a Márcia falou, no sentido de dizer que não só a questão de estarmos hoje numa questão de processo eleitoral, de novas eleições, mas um momento difícil no que se refere à grave crise econômica e social que o país vive hoje. Então, acho que isso também interfere no próprio tema a ser discutido aqui, a questão da dificuldade que todos nós estamos vivendo hoje no Brasil. E já entrando no tema, né, mais especificamente, né, gostaria de saber primeiro da Márcia, depois do Fernando, o que vocês pensam sobre o armamento da população civil? Eu sou radicalmente contra o armamento da população civil, mesmo porque estudos no mundo inteiro indicam que o armamento ele só contribui com a violência. Então, ao contrário do que apregoa os defensores, ele só traz mais violência e acredito que no momento que nós precisamos de uma sociedade com diálogo mais democrático, o desarmamento é a única coisa que vai contribuir com essa democracia que sonhamos. Eu já tenho um posicionamento contrário ao da Márcia, porque, em se tratando de ser humano, a primeira impressão e a primeira necessidade do ser humano é se autodefender. Então, a partir desse momento, se o poder público não te protege, não te defende, e se você está literalmente entregue na mão da criminalidade, eu entendo que nós necessitamos e precisamos também nos autodefender. Então, eu sou a favor de se armar a população, lógico, com critério, com outras necessidades, para que esse uso não seja feito de forma equivocada ou perigosa para toda a população. Mas eu sou a favor de se armar as pessoas de bem e não desarmar e entregar. É o que a população que pratica crime hoje quer, é que o povo fique desarmado para eles poderem fazer o que quiser, que é o que está acontecendo no Brasil. A gente está à mercê da criminalidade. Olha, com todo respeito, Fernando, a sua própria colocação já dá uns indicativos de que, embora se fale em armar a população, na verdade, o que se busca armar é uma pequena parte, uma elite dessa população, e não todos. Já precisamos ter critérios para armar. Ou o armamento, se fosse para autodefesa, se todos temos direito à autodefesa, a sociedade toda deveria estar armada. O que nos traz, então, grandes problemas, porque nós não somos pessoas, quer dizer, nem todos estão preparados para armar. Uma grande ilusão do cidadão é achar que, portando uma arma, ele está em condição de se defender. Na verdade, a arma em casa, estudos sérios apontam isso no mundo, você aumenta os níveis de suicídio, brigas fúteis
que poderiam ser resolvidas depois que os ânimos se apaziguam com armas próximas, você tende então a aumentar o número de homicídio e principalmente o suicídio, violência doméstica. Imagina essa sociedade nossa, que aponta o Brasil, um dos países com maior índice de violência doméstica, com a população ou com uma parte dessa população armada. Então não vejo, com todo o respeito, um sentido nessa argumentação de que vai diminuir a violência. Nós temos que discutir políticas públicas de segurança e não o armamento da população civil. Então, eu ainda quero complementar, corroborando com o que eu já havia falado antes. A Europa, os 8 maiores países que exerceram a necessidade de armar a população, os índices de criminalidade foram exatamente mais baixos dos que proibiram. Então, isso aí são, no mínimo, 8 maiores grandes potências da Europa exerceram a naturalidade de armar a população. E o índice foi menor do que os países que proibiram o uso de armamento na população civil. Então, essa é a divergência que existe de posicionamento e de entendimento. E eu queria saber de vocês, então, quando vocês chegam a essa conclusão, né, do argumento de vocês, o que vocês se sentem em relação a isso? Chegar nesse ponto, nessa conclusão sobre o desarmamento ou o armamento? Olha, acho que no Brasil nós temos aqui indicativos muito precisos que a partir do Estatuto de Desarmamento nós tivemos quedas significativas nos índices de violência com arma de fogo, né? Porque nós temos outros tipos de armas, não só arma de fogo. Mas, então esse é um indicativo, quer dizer, os estudiosos, sociólogos que têm acompanhado esses estudos, teses defendidas mais recentemente, inclusive na USP, demonstram isso, trazem dados estatísticos significativos. Então, eu só espero que nós continuemos com uma sociedade que, aos poucos, vai retirar completamente o armamento. Isso parece utópico, mas é o que eu espero para um futuro ainda distante. E, por hora, nada de armar a população. E o que você sente em relação a essa conclusão? Eu sinto que com a arma fica mais violento, portanto, me sinto mais insegura do que se não tivesse o armamento. E você? Eu sim. Vou também exemplificar os Estados Unidos, né, que a gente vê vários crimes lá por porte de arma, por uso excessivo de arma. Só que no Brasil se mata muito mais por acidente de trânsito que os Estados Unidos mata por questão de alguém estar usando arma a mais ou a menos. Os Estados Unidos hoje é o país que deve ser seguido. Não a política de perceber que isso vai ser ruim para o país. Eu entendo que nós necessitamos sim porque é o seguinte, hoje quem tem arma na mão são os criminosos. Então, o cara entra em uma casa ou te assalta na rua, ele sabe que ele não vai correr risco nenhum, porque sabe que ninguém está com uma arma na mão. A partir do momento que ele receber uma informação que aquela casa pode ter uma arma, e essa pessoa que está dirigindo o carro pode estar armado, ele vai pensar 2 vezes para tentar te assaltar. Então, eu continuo mantendo o posicionamento que realmente chegou a hora da gente armar a população. Abrir, igual eu estou falando, eu acho importante armar, mas também tem que haver critérios. Não pode simplesmente, tem que ter teste psicológico, saber se a pessoa já tem feição a praticar crime ou não, porque às vezes a pessoa já tem uma folha corrida, né, carimbada ou com algum problema. Então eu acho que tem que realmente ter critério. Não pode ser simplesmente assim, vou armar a população inteira. Eu acho que tem que ter critério, mas sou a favor do armamento. E o que você se sente quando você chega nessa conclusão? Eu chego na conclusão de que não tem outra saída, sabe? Igual eu estou te falando, as pessoas hoje estão se protegendo de forma particular porque o poder público não faz nada. Quer seja de segurança pública, quer seja de segurança privada, a própria população está se autoprotegendo. Que já é um instinto natural, entendeu? Ninguém não aguenta mais tamanha criminalidade. Você sai na rua, você não sabe se você volta. Seu filho sai de casa, você não sabe que horas que ele chega, se ele vai chegar vivo ou morto, ou se ele vai ser rendido, se ele vai ser sequestrado, ou se ele vai ser assaltado. Então,
Isso é exatamente o que nós estamos vivendo no país, entendeu? Por isso que eu acho que realmente, a partir do momento que você armar a população de forma criteriosa e decisiva, isso vai interromper o grau de criminalidade, entendeu? Isso é a minha posição. Então, ambos têm um posicionamento bem diferente sobre o armamento. A Márcia traz essa questão, e você também, de uma ausência do Estado, né, de uma ineficiência, né, desse Estado nessa proteção das populações, considerando o nosso contexto nacional. E, no entanto, a saída, né, você coloca aqui pra gente, essa questão de que já existe um movimento das pessoas estarem privatizando a sua, digamos assim, segurança, e a saída do armamento seria mais um passo em torno dessa questão da privatização, já que o Estado ainda não está conseguindo ser eficiente de uma maneira adequada. E a Márcia pensa exatamente, ela tem medo da violência aumentar mais ainda, com essa questão das armas estarem disponíveis, ainda que, né, tem uns requisitos, né, que você traz que poderia elitizar. Sim. O que nós precisamos, sem tudo, não é só questionar a política de segurança pública, mas a própria sociedade. Uma sociedade tão desigual como é a nossa, onde os mais ricos representam uma fração mínima da sociedade, com os mais pobres completamente desprotegidos do ponto de vista social, econômico, educacional. Nós temos aí uma violência quase que na pele, já sem a arma, imagina com a arma. Por isso sou radicalmente contra, ficaria muito mais insegura numa sociedade armada do que hoje desarmada, obviamente não feliz, porque a arma está na mão do bandido, óbvio, isso aí nós somos, é consenso, nós queremos tirar essa arma do bandido, mas entendo que não é armando a população. Em contrapartida que a Márcia está falando, a respeito da população carente, que isso vai beneficiar tão somente a classe mais abastada ou a classe média para cima e não a classe pobre, ela está esquecendo e que isso vai atingir também e atinge radicalmente o pessoal que mora na população, na área rural, o pessoal pobre de fazendas, de pequenos municípios e locais distantes da cidade, porque se nós que já moramos na cidade não estamos tendo a atenção devida do poder público, das forças de segurança, você imagina quem mora em pequenos grotões, em pequenas cidades, em fazendas e sítios. Esses estão muito mais vendidos e muito menos seguros dos que estão já sofrendo sem a falta de segurança nas grandes cidades. Então, armar essa população rural, armar os fazendeiros, os donos de sítios, de pequenas propriedades, é a segurança que eles têm de hoje não está sendo o que está sendo acontecido hoje, ou seja, todas as fazendas estão sendo invadidas e eles são muito mais à mercê do criminoso que nós. Por quê? Porque não tem segurança, não tem meio de comunicação e chegam lá, arrombam, assaltam, matam as pessoas e simplesmente vão embora. Então, eu discordo nesse ponto, Márcia, porque a população rural e que mora nesses locais estão muito menos protegidos que nós que já estamos sofrendo com isso. Esse já é um outro ingrediente, porque hoje no Estatuto de Desarmamento já se permite isso. Existem situações em que a pessoa, dada a profissão, o que ela faz, a localização que ela mora, existem critérios para se pedir o porte de arma em algumas situações. Então não está descartado isso daí na situação de hoje. Tá? A questão é, nós vamos ou não armar toda a sociedade? Esse que é o ponto que eu sou radicalmente contra. Eu vou imaginar que o que você falou aí, o que saiu apenas de concessões de porte de arma no último ano, no Brasil inteiro, foi tão somente 1.600 porte de arma, uma população de 200 milhões. Então, essa situação de estar permitido ou não por alguma lei não está sendo efetivamente sendo cumprida da forma da necessidade que todo mundo está precisando. Então, de poder ou não tirar é uma coisa. Agora, efetivamente, o poder público também não dá o suporte para isso. Então, pessoal, ambos estão falando sobre essa questão
da ausência, né, do Estado, de vocês sentirem falta do Estado enquanto segurança pública estarem mais presentes. Não descartam em absoluto, talvez seja necessário em determinadas situações, a questão do armamento da população civil, mas, no entanto, temos aqui, a Márcia pontuou, de se armar toda uma sociedade, e o Fernando falou, não, peraí, não é todo mundo também, temos alguns requisitos para serem atendidos. Na verdade, aqui há um caminho mais pela via pública, talvez, né, a Márcia, de reforçar mais a segurança pública. O Fernando também não desconsidera essa questão do poder público estar mais agente, trazendo esses pontos em comuns, tipo, que vocês pensam acerca da violência, a ausência do Estado ou o descaso, a falta dele estar próximo, o sentimento de insegurança e de medo que ambos têm, mas preferem optar por caminhos diferentes quanto à resposta a essa segurança. Agora entrando num tema que até a Márcia já tinha abordado, né? No próximo bloco nós vamos falar sobre a desmilitarização da polícia, que tem tudo a ver com o que a gente está abordando aqui agora. Então curte, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e assistam ao próximo bloco.